Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam todos e todas muito bem-vindos ao Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Quem vos fala é Tiago Barbosa e hoje nós iremos dar continuidade, como tem sido de costume, às ponderações em torno da obra Reencarnação Baseada em Fatos, do grande pesquisador espírita suíço Carl Miller, né? E lembrando sempre que o esforço dessa obra é que a reencarnação ela saia de um campo meramente, digamos, quase que dogmático, né? Uma crença, e ela se consolide como um conjunto de saberes, né? Mas baseado em fatos, né? Claro que com o apoio da filosofia, mas também das evidências que a ciência pode nos fornecer. Enfim, e hoje nós iremos entrar no capítulo 5, né, que é o capítulo Espiritismo Moderno e suas evidências, né, onde o Miller ele vai apresentar, num primeiro momento, a opinião dos guias espirituais daquela década de 60, digamos, que é onde ele está escrevendo a obra, não é? E vai nos apresentar diversas opiniões bem interessantes, destacando, digamos assim, alguns pontos sobre a reencarnação, no que tange, por exemplo, ao seu objetivo, né, à sua realidade, enfim. Então, ele utiliza o depoimento terceiro desse capítulo de um médium que no Brasil ele se tornou mais conhecido principalmente pelos artigos e pelas obras do nosso querido Hermínio Corrêa de Miranda, né, que é o Silver Beach, melhor dizendo, o médium Maurício Barbanel, e o seu guia espiritual, o Silver Beach, né? E ele explora o pensamento desse espírito não só através da obra, né, Silver Beach Spikes, mas também da revista Dois Mundos, que inclusive foi objeto de análise, não é? Do nosso querido Hermínio, e assim uns 5 a 10 artigos que ele escreveu no Reformador e outras revistas, né? Ele apreciava muito essa revista e o Maurício Barbanel é quem dirige essa revista. Então, num primeiro momento, ele vai fazer um esforço de evidenciar que a reencarnação, por exemplo, ela era uma ideia que era bastante aceita pela comunidade espiritual, digamos assim, né? De até mesmo outras tradições, como é o caso do Silver Beach, porque ele foi um originário, né, ali dos Estados Unidos, um dos povos originários, melhor dizendo, ali dos Estados Unidos, né, os pele vermelhas, e ele fica muito claro para ele, no pensamento dele, que a reencarnação não só ela é alguma coisa que ela existe, né, mas também que deve ser pregada, porque em um determinado momento irão questioná-lo. Bom, não seria interessante retirar da filosofia espírita a ideia da reencarnação para que isso não se afastasse outros que gostariam de colaborar com a ciência espírita, com a investigação de maneira mais detida as evidências da imortalidade da alma? E ele vai dizer o seguinte: é melhor ter o conhecimento do que ignorá-lo. É sempre melhor procurarmos a verdade do que permanecermos inativos.
E, por fim, ele acrescenta, finalizando: porções diferentes de consciência reencarnam em épocas diferentes. Um mesmo setor de consciência somente reencarna por alguma razão especial. Então já fica claro no pensamento do Silver Beach que a reencarnação ela cumpre uma finalidade, né? Ela cumpre uma finalidade. Bom, em um determinado momento dos trechos que o Miller ele extraiu da revista Dois Mundos, ele vai mostrar com que, naquele momento, os guias espirituais, inclusive na Inglaterra, que foi, digamos, do movimento espiritualista internacional, foi aquele que mais rejeitou, e a gente pode dizer, em um certo sentido, até mesmo combateu a ideia da reencarnação, vai apresentar argumentos bastante interessantes. Então vamos acompanhar. Ele diz o seguinte: o guia espiritual Radcliffe, através da famosa médium Stanley Roberts, explicou o renascimento como uma forma de educação e não como um castigo, concluindo que cessa ao ser atingido um certo padrão. Ou seja, portanto, o guia espiritual de Stanley, o Radcliffe, fica muito claro que para ele a reencarnação, a semelhança do que disse o Silver Beach, né, ela tem uma finalidade, só que fica mais claro ainda qual é essa finalidade, que é, para ele, o Radcliffe, a educação, né? Então a reencarnação ela não é um castigo, né? Não é alguma coisa que nos é imposta para nos oprimir, para nos castigar, não. Mas ela tem um papel altamente educacional com vistas, digamos, à evolução do espírito. Mas continuemos. Afirmou, por vezes, que certas pessoas eram espíritos já bastante antigos e que não necessitavam reencarnar, né? Ou seja, então, a semelhança daquilo que pensa Allan Kardec também, chega num determinado momento em que o espírito é tão evoluído que ele não tem a necessidade de reencarnar, o que não significa que ele não vai reencarnar, porque pode reencarnar em missão, né? Enfim, o guia Montrail, falando através da médium H.S. Halding, aceita o renascimento. O guia de Ronald Strong, Red Eagle, declarou que a maioria das pessoas encarna com um propósito definido. Quando esse alvo não é atingido, a pessoa necessita reencarnar até que a meta seja cumprida. Se a pessoa pudesse recordar o passado, saberia exatamente o que fazer. Seria o mesmo que conhecer as questões de um exame com antecedência. E aí, inclusive, ele justificando o porquê do véu do esquecimento, não é? Mas apontando que, novamente, que a reencarnação ela tem um papel, ela tem um objetivo. Muito bem. O automatista, a automatista James Sherwood publicou no Post-Mortem Journal, o Jornal da Vida Após a Morte, não é? De 1962, a mensagem de Scott, o pseudônimo de Lawrence da Arábia, um personagem do século 19 e 20, bastante conhecido, né? Enfim, falecido num acidente em 1935. Escreve extensivamente sobre o renascimento, aceita a mudança de sexo, faz comentários interessantes sobre a influência de vidas passadas que pode se observar no desenvolvimento de pessoas jovens. Novamente, né? Nós temos aqui a ideia da reencarnação muito bem evidenciada e, mais interessante, mostrando que é possível sim a mudança de sexo, né? Ou seja, hoje eu reencarno com o sexo masculino, numa reencarnação seguinte eu posso reencarnar como o sexo feminino. Enfim, mas continuemos, só um trechinho aqui. O famoso jornalista William T. Stead, que inclusive foi o pai do jornalismo
espiritismo investigativo, comunica-se através de um médium. Aceitou a reencarnação na obra A Ilha Azul. A notável médium Eglen Runges rejeitou a reencarnação até 1936, aceitando posteriormente. O guia de Kathleen Barkel, White Hank, admitia o renascimento. Johannes, guia de Hester Duden, escreveu livremente sobre a reencarnação, afirmando que João Batista era de fato o renascimento de Elias. Mas vamos ficar por aqui, né? Porque senão vai ficar muito extenso. Mas o esforço aqui do Miller é justamente mostrar que, inclusive na Inglaterra, que era um país que durante um bom tempo a ideia da reencarnação ela foi rejeitada, não é? O nosso querido Arthur Conan Doyle, na obra História do Espiritualismo, ele trata desse tema, né? Enfim, o Hermínio também tem um artigo bem interessante falando sobre isso, né? É um artigo que saiu no Reformador, mas depois que entrou para a obra dele, enfim, mostra que nesse período, principalmente depois da década de 30, né, diversos guias espirituais que muitas das vezes rejeitavam a reencarnação começam a aceitar a ideia, né? Então, no espiritismo moderno, e veja, o título que o Miller dá para esse capítulo, Espiritismo Moderno, é no seguinte, esse moderno talvez a forma mais adequada hoje seja contemporâneo. Contemporâneo a quem? A Miller, não a nós, né? Enfim, muito bem, meus amigos, minhas amigas, vamos ficando por aqui. Desejo muita paz e um abraço no coração de vocês e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Siga a Sociedade Espírita Sorella nas redes sociais, Facebook e Instagram. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e fique por dentro de nossa programação. Interessante observação, mas a abordagem que é diferenciada, né? Porque para Ailton Krenak, que foi originário do povo dos Botocudos, né? Na visão desse povo originário, as almas dos seres humanos passariam por transformações assim como a natureza. Por exemplo, a natureza, desde que eu saiba na poesia, os ciclos, né? Primavera, verão, outono, inverno, é conhecido como as metamorfoses, né? Nesse sentido, os povos originários americanos já têm essa noção. Agora, o que é ciência, o que é prova e o que é revelação? Para mim não ficou claro, né? É preciso investigar mais para aceitar como prova, né? Porque esse também é um livro, né? Que não é bem dos povos originários, nem dos povos de matriz africana, que é 20 casos sugestivos de reencarnação. E é baseado no exame do relato sobre supostas vidas passadas. Memórias de vidas passadas. É prova? Ou é uma memória coletiva, como dizia o Gustavo Jung? É um ponto de se debater, né? Deixa aí a sugestão de reflexão. Para mim, Mesmer descobriu, ou antes, intuiu o vasto campo das ciências psi, das ciências da alma humana, né? Agora, o Kardec também percebeu, baseado nesse exemplo, que a ciência acadêmica ela
do ponto de vista filosófico, materialista espontâneo. Rejeitou mesmo e eu rejeitaria. Ele criou a Sociedade de Estudos Espíritas em Paris para fazer experimentações. Ele usava o método também da revelação dos espíritos para provar. Qual a veracidade que o médico está recebendo o espírito ou não está? Eu tenho uma experiência pessoal, eu senti uma presença através da auto-hipnose. Agora, não vi nada. Senti. Mas essa percepção foi baseada na minha própria autossugestão ou estava lá presente de fato? O que eu fiz esse experimento sem testemunho. Fica aí a deixa. O falecido Valdo Vieira, ele criou um método de uma ciência informal que ele chamou de projeciologia e conscienciologia, que tem como primeiro princípio o princípio da descrença. Acho que é um princípio sadio, né? Você duvidar para provar e não sair na crença sem provas, sem raciocínio. Por exemplo, vai entrar no terreno das artes, a prova de que a unidade da vida material e espiritual. Poderíamos perguntar, quando nós dizemos que a máquina está baixando o arquivo, ela está baixando o santo? É uma questão meio humorística, mas é sério. As máquinas pensam? Ou simulam que pensam? Pensa aí. Bye.